Asta possui os méritos para se tornar o novo Rei Mago do Reino de Clover. Após este capítulo, ele tem os méritos necessários para se tornar. Hello Cloverdales do meu coração, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Black Clover, onde irei enaltecer, falar o que eu achei, como foi o que eu gostei do capítulo de número 316, o capítulo mais recente de Black, onde o questionamento há muito tempo feito finalmente será respondido. Qual a possibilidade de Asta se tornar o Rei Mago de Clover? Finalmente, a gente tem essa resolução praticamente completa. Para isso, lembre-se do início da história, quando o Rei Mago atual foi introduzido, Julius Navacrono. Um questionamento é feito por Asta e Yuno. O que é necessário para se tornar o Rei Mago? Méritos, status, reconhecimento. E acontece que Asta, no momento atual, tempos atrás, antes de partir para o reino de Spade, ele salva o reino de Clover, derrotando uma grande ameaça que remete a um paralelo aonde o primeiro Rei Mago derrotou um demônio ancião. O mesmo ocorre com Asta, quando ele salva o reino de Clover. Com isso, ele já se tornou o herói de Clover, ele tem o reconhecimento do povo daquele local. Porém, após o capítulo de número 316 de Black Clover, Asta salvou um continente mágico sozinho com apenas um golpe em seu poder total. Com isso, não tem como, ele derrotou a manifestação mais perigosa e poderosa de todos os demônios. Com isso, ele salvou praticamente os 4 países respectivos ao continente mágico que foi apresentado em Black Clover. Ele salvou o Spade, salvou o Clover, salvou o Hurt, salvou até Diamond, que pode ser reconstruído. Então, com isso, ele já tinha méritos no reino de Clover após a conquista de ter derrotado o demônio ancião sozinho. E agora ele tem status por ser o herói nacional e internacional praticamente de um continente mágico. Então, com toda certeza, Asta já tem méritos. Porém, a grande questão é como isso vai ser apresentada. Afinal, ele já tem status para se tornar o futuro capitão do Esquadrão Mágico. Com isso, a gente poderia ver ele se tornando vice-capitão a capitão dos Solos Negros. Porém, para isso, o que vai acontecer com o Nahato? O que vai acontecer com o Yami? Será que veríamos a escolha e sucessão dos novos candidatos a Rei Mago? Sendo que provavelmente o Julius vai se aposentar, sendo que foi mostrado o estado atual do poder dele durante o incidente do Demônio Ancião, que Asta salvou o reino de Clover. Pode ser que devido a isso, Asta agora seja colocado como capitão mágico de um esquadrão novo ou dos Tolos Negros, a partir do momento que daí Yami corre para se tornar um dos candidatos a ser o Rei Mago. É interessante, tem que ser frisado isso por conta de que Asta não pode ir direto ao topo da hierarquia. Primeiro ele vai se tornar um capitão de esquadrão mágico, porém com os status que ele já tem para se tornar um futuro Rei Mago, ele vai fazendo mais missões até o dia em que ele possa ter, digamos que, o reconhecimento total de todos e possa ter o título de Rei Mago. Então, eu acredito que a gente vai ter que esperar um pouco, mas se for seguir a hierarquia, Asta vai para capitão de esquadrão, para depois se tornar o Rei Mago. Porque méritos ele já tem, mas ele tem que ter um pouco de mais responsabilidades e experiência em mais missões para ser aquela teoria, sendo que na prática ele já tem tudo. Ainda assim, é interessante, frisado esse grande ponto, que o capítulo de número 316 finalmente nos dá a resposta completa, mais do que há tempos atrás. Acredito que agora vamos continuar falando mais do capítulo, por conta de que Asta fez uma conquista incrível, é algo inimaginável. Praticamente, ele mostrou que a cada katana, espada nova que ele tenha, vai ser uma técnica fluida nova de antimagia. Vemos isso conforme foi mostrado na técnica em que ele usa a katana que antigamente pertencia ao seu capitão. Então, é interessante que esse capítulo mostrou praticamente o full power de Asta e Iribe com seus objetivos, acabando com a manifestação do Lucifer, onde eu vou continuar falando mais da visão geral do que foi apresentado no capítulo, como também da técnica nova de Asta. Então, bora continuar falando sobre o capítulo mais recente de Black Clover, que deveria ficar conhecido como o herói do continente mágico se chama Asta e Iribe. Continuando a abordagem sobre o capítulo mais recente, agora de uma maneira na visão geral de tudo que foi apresentado, vemos que logo no início, Asta está calmo, raciocinando, tentando concentrar no que na localidade do Yami, dentro da manifestação do Lucifer, tendo localizado, ele já disse que provavelmente tanto ele como o Uribe vão conseguir salvar o Yami e os demais, sem ocorrer machucados. E é interessante porque os Todos Negros praticamente dão aquele aval, já estava na hora, finalmente, bora! E acontece que com isso, o Fiora teleporta o Asta para uma localidade montanhas distante do reino de Spade. É interessante porque nessa localidade, Asta conversa com o Uribe se eles vão conseguir fazer um corte que seja possível. Será um corte enorme e o Uribe confirma que eles podem cortar. É tipo, confia. E é interessante por conta de que o Asta faz a manifestação do modo Leão no Full Power, onde vemos a determinação dele em querer derrotar o Lucifer para salvar Yami, onde vemos a determinação de Uribe para vingar Eritita derrotando o Lucifer. Com isso, eles se manifestam nos seus respectivos Full Power do modo União, porque se passou os 30 minutos. É interessante porque esse modo União aparenta ter um visual novo,
como se houvesse um breu em cachecol negro ao lado do pescoço de Asta, e vemos que com isso provavelmente deve ser uma derivação dele portar uma espada nova, onde ele pega a antiga katana do Yami e praticamente flui anti-magia nela. Com isso, em um momento simples e rápido, vemos o golpe ser feito do Demon Slash Equinox, onde ele acaba com a manifestação do Luciferus, salvando o Yami como Irian e os demais do continente mágico. É interessante porque nessa cena, se a gente for visar, o Asta diz que essa katana vai proteger o que ele deseja, fazendo cortes. É interessante, porque isso explica do porquê Yami não foi cortado no meio do quarto Equinox. É uma katana que foi imbuída da antimagia ao modo que não vai cortar o que ele quer proteger, mas vai cortar a superfície do que ele deseja. Assim a gente vê o fato, ele salvou o Yami apenas cortando uma superfície. É interessante, porque se isso for uma derivação do poder da antimagia, veremos um acervo novas de técnicas de antimagia para o Asta, conforme ele pega novas katanas, porque cada katana que ele tem um poder determinado. Com isso a gente vê pela quarta espada, e mais uma vez a gente reafirma algo que a gente já sabia há tempos atrás, até quando o anime estava sendo desenvolvido, o Arco dos Elfos. Então é interessante relembrar e abordar esse ponto para sempre ficar frisado na nossa cabeça. E com isso, o capítulo cria expectativa, se concluindo com a face de todos perplexos, onde Mereoreona faz aquele sorriso, aquele capiroto, eu preciso pegar aquele anão montado da antimagia pro X1. A gente vê o Fuegoleon perplexo, a gente vê praticamente os cidadãos do reino de Spade surpreso, e com isso a gente vê a face dos mentores que Asta superou, dizendo: você conseguiu finalmente superar. E concluiu o capítulo com expectativa para o próximo. Sem dúvidas, com toda certeza, foi um capítulo perfeito apresentado de Black Clover. Eu diria que é o padrão Tabata Sensei de orquestragem. É interessante tudo que foi mostrado. Podemos dizer que houve um paralelo praticamente denominado nesse capítulo, por conta de que a gente vê o corte Demon Slash Equinox, uma variação do corte das sombras Equinox do Yami. É interessante ser frisado isso, por conta de que no Arco dos Elfos, Yami foi a salvação quando cortou o Zagreed, e dessa vez Asta foi a salvação finalizando o Luciferus por completo antes da manifestação. Vemos o paralelo aonde o discípulo pupilo supera seus mentores, fazendo um paralelo a antigos arcos, de certa maneira, com acontecimentos recentes. Então o Tabata conseguiu superar tudo, ele fez o Asta ficar no pico da evolução dele, não só o Asta, praticamente todos os personagens conseguem demonstrar o pico a cada arco. Magna, Noere, Yuno, Asta, dos principais, Brook provavelmente, e com isso foi um ótimo capítulo. Eu tenho que deixar frisado, paralelo feito, evolução do protagonista, a forma como foi feita uma variação, e a gente recorda e se sente nostálgico, como a gente cria expectativa, porque se o Arco dos Elfos já foi bom na época que foi animado, imagine quando for animado o Arco de Spade, vai ser fenomenal, vai ser uma luta melhor que a outra. E com isso não há muito o que dizer. A grande questão é que foi um capítulo muito bom e a gente cria expectativas para o próximo, aonde a pergunta clássica surgiu: Haru-senpai, o que devemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, meu querido Kohai de Clover, eu diria que a gente deve esperar praticamente William sendo salvo por Yuno, a gente deve ver um pouco de falas de Naruto com Yami, como também a gente deve ver os sentimentos de Ribe e provavelmente o que Asta vai fazer a partir de agora. É interessante porque a arma final e secreta da Dark Triad finalmente vai surgir, como finalmente os Todos Negros vão falar algo, onde veremos o clímax, ou melhor dizendo, a conclusão do clímax começar. Então se prepara que o próximo capítulo vai ser épico e você já sabe, lançando, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente vê no próximo vídeo do Black Clover. Mata, né?